Quando Paulo chega a Éfeso, pergunta se a comunidade que lá aguardava o Evangelho já tinha recebido o Espírito Santo. E eles disseram: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E Paulo então prega a doutrina do Espírito Santo. Eles são batizados porque tinham sido batizados no batismo de João, que era um batismo de penitência. E depois que Paulo impõe as mãos, eles recebem o Espírito Santo. Nós hoje ouvimos muito falar do Espírito Santo na igreja. Temos duas encíclicas muito conhecidas, a encíclica de Leão XIII e a última que foi escrita por João Paulo II, São João Paulo II, que fala Dominum et vivificantem, que é o Senhor e que dá a vida. Mas, embora nós conheçamos mais sobre a doutrina do Espírito Santo, pouco se procura viver esta realidade, a presença do Espírito Santo na igreja e a presença do Espírito Santo nas almas. E que atitudes o Espírito Santo espera de nós, membros da igreja, seja como igreja, seja individualmente. E é sobre essa identidade do Espírito Santo e o que o Espírito Santo quer de nós que nós vamos meditar nesta homilia. Cristo, na última ceia, fala do Espírito Santo, já anuncia. O Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai, vos ensinará todas as coisas. O Espírito que vai julgar o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Então, o Espírito Santo é aquele que julga o mundo. O Espírito que vos fará conhecer toda a verdade e entender tudo aquilo que eu vos ensinei, e será o Consolador, o vosso advogado, o Paráclito. Na Páscoa, Cristo também aparece no mesmo lugar e diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo, depois de soprar sobre eles. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. 50 dias depois de Cristo já no céu, envia do Pai o Espírito Santo. São Lucas nos conta isso, como acabamos de ouvir nos Atos dos Apóstolos. Eis que estavam os apóstolos fechados em oração com Maria, mãe de Jesus, mais algumas piedosas mulheres e os discípulos, juntamente com os apóstolos. E vem então um vento impetuoso, estando as portas fechadas, os discípulos com medo dos judeus, e aparecem depois um estrondo como que línguas de fogo que pousam sobre cada um dos que estão presentes, e eles ficam cheios do Espírito Santo. Perdem aquele medo que tinham dos judeus e começam a louvar a Deus e a falar. As portas se abrem e chegam as pessoas atraídas pelo estrondo e ouvem admirados que aqueles presentes falavam em diversas línguas e eles compreendiam, eram pessoas estrangeiras, estavam ali de diversas partes do mundo conhecido e cada um entendia aquilo que se falava. Era o Espírito Santo agindo em quem falava e o Espírito Santo agindo em quem ouvia. Pentecostes era uma festa dos judeus. Era a festa primeiro da colheita, em que eles ofereciam a Deus as primícias do trigo, principalmente. Mas com o passar do tempo, eles tinham a festa de Pentecostes como a festa da aliança. Era o dia de renovação daquela aliança que Deus tinha feito com o seu povo no Monte Sinai. Quando no meio dos estrondos, do som de trombetas e do fogo que saía, que aparecia junto com a fumaça, lá no alto do monte, Deus mostrou para o povo a sua lei. Lei esculpida em duas tábuas de pedra, como nós conhecemos os chamados 10 mandamentos. Decálogo, 10 palavras. E Deus apresenta ao povo.
Esta aliança que Deus faz com o povo, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, eu vos protegerei de todos os inimigos e vos conduzirei à terra prometida. Esta aliança que Deus fez com o povo ia sendo renovada. Por isso, todos os anos, em Pentecostes, eles relembravam e renovavam esta aliança que foi feita no Sinai. São Lucas, narrando para nós os Atos dos Apóstolos, faz esse paralelo, porque no Sinai Deus mostra a lei. Ali começa a nova aliança que Deus faz com os seus filhos. Não agora apenas os judeus, mas com todos os homens que creem em Jesus Cristo e que querem viver uma nova vida, participando da vida do próprio Cristo e serem adotados por filhos de Deus. É ali no Monte Sião, na Nova Sião, no cenáculo, que nasce então, ou é promulgada, como dizem alguns, a igreja. A igreja que é fundada na última ceia, brota do lado aberto de Cristo na cruz e agora então é promulgada, mostrada publicamente como a esposa de Cristo ou o corpo místico de Cristo, que tem como alma o Espírito Santo. O ruído, o vento, as línguas de fogo mostram essa universalidade e essa força dessa aliança que é para todos os homens. Agora não é mais uma aliança só com os judeus de raça, mas é uma aliança com todas as pessoas. Por isso Cristo diz: ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus. Todos são chamados a serem filhos de Deus. E que vai nos tornar filhos de Deus é o Espírito Santo. Pentecostes, então, é o novo Sinai, a nova aliança, como nos explica muito bem Santo Tomás. Por isso nós somos filhos dessa nova aliança. Somos filhos desse Pentecostes. E Pentecostes não é apenas uma festa do passado, mas o Pentecostes continua na igreja até o fim do mundo. Porque o Espírito Santo continua sendo derramado a todos os homens de boa vontade que querem realmente servir a nosso Senhor, e o Espírito Santo continua guiando a igreja, apesar das dificuldades que ela enfrenta na história, por causa da infidelidade dos seus filhos, ou por causa das perseguições sofridas pelos outros, perseguições externas. A igreja sempre é fiel, porque a igreja ela é conduzida, guiada pelo Espírito Santo. E o será até o fim do mundo. Mas o Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento. Qual é a ação dele? A ação dele é, em primeiro lugar, em cada um de nós. Nós vemos lá no livro do profeta Ezequiel, Deus falando para que ia restaurar Israel. Lá no capítulo 36, nós vemos Deus falando pela boca de Ezequiel: eu vos derramarei águas puras que limparão as vossas imundícies e vos purificarão. E vos darei um coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Esta profecia de Ezequiel, ela então se realiza exatamente em Pentecostes. Eu vos enviarei uma água que vos purificará e tirará toda a vossa imundície. É a água do batismo, que vem nos purificar, nos limpar de toda imundície. E tirarei de vós o coração de pedra, aquele coração endurecido pelo pecado e renitente em seguir a lei de Deus. E colocarei em vós um coração de carne e infundirei nesse coração o meu espírito. É o batismo. E o batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É o batismo normal.
Alguns podem confundir e achar que o batismo no Espírito Santo é um outro batismo, como se fosse um outro sacramento. Não é. É um erro pensar assim. E alguns perguntam, você foi batizado no Espírito Santo? Eu fui batizado. E quando fui batizado, fui no Espírito Santo. As águas do batismo vieram e ali eu recebi um coração novo e o Espírito Santo foi infundido em mim exatamente na hora do meu batismo. Este é o sacramento. E a partir dali eu me tornei filho de Deus, eu nasci de novo, como disse o próprio Cristo. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus, mas o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então a ação do Espírito Santo em nossas almas é para nos dar um nascer de novo no batismo e a cada dia da nossa vida. Por isso nós dizemos, repetindo as palavras do profeta Davi, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Mas será que não foram criadas todas as coisas? Sim, mas por que criado? Todos os dias dizemos, tudo será criado, porque nós precisamos sermos recriados todos os dias. Precisamos de um coração novo todos os dias. E é o Espírito Santo quem vai recriando em nós esse coração, para cada vez mais esse coração, com o fogo do amor de Deus, ele ame a Deus cada vez mais. Então, quando o Espírito Santo vem a nós, ele infunde em nós ele se infunde em nós. Na verdade, é o próprio Espírito de Cristo que entra em nosso coração, que é o Espírito Santo, para nós sermos outros Cristos do mundo. E transformados ou recriados pelo Espírito Santo, nós possamos ser como Jesus. Deixamos o pecado e agora então vamos viver a vida de Cristo, a vida das virtudes, como Cristo. É assim que age o Espírito Santo nas almas. Mas o Espírito Santo vai mais. Ele inspira com os seus dons, ele ilumina e ele fortalece, ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, para que possamos, uma vez vencendo o pecado, nós sermos santos. O Espírito Santo é chamado de santificador, Dominum et vivificantem, Senhor e que dá a vida, ou seja, que dá a vida da graça para nós. Então, todo o progresso na vida espiritual é feito sob a moção e a condução do Espírito Santo em nossas vidas. Desde o momento em que nós, arrependidos dos nossos pecados, decidimos mudar de vida, então o Espírito Santo vai agir em nós, nós vamos corresponder a essa graça, ele vai nos purificar, vai queimar em nós todo o pecado e vai conduzindo a alma até o auge da santidade. É o Espírito Santo que vai fazendo esta condução. Uma das funções do diretor espiritual não é dirigir a alma, que isso quem faz é o Espírito Santo, mas é dirigir no sentido de fazer o discernimento dos espíritos e procurar conduzir a alma para ser dócil ao movimento do Espírito Santo. Por isso, a direção espiritual, o diretor, ele procura fazer esse discernimento dos espíritos, ou seja, ver se é realmente o Espírito Santo, ver o que o Espírito Santo está fazendo naquela alma e vai orientando, conduzindo, para que a alma se deixe levar pelo Espírito Santo e chegue à perfeição. Porque, na realidade, quem conduz a alma diretamente é o Espírito Santo. Desde o momento em que você procura se converter, até conduzir o processo de conversão e até a santificação. É assim que age o Espírito Santo nas almas, para que cada um viva a cada dia, de modo mais profundo e pleno, esta aliança de união com Deus. Um verdadeiro matrimônio espiritual que a alma tem com Deus
isso é movido, consolidado pelo Espírito Santo nas almas. E por que dizemos o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. E as obras de santificação são obras de amor. Então, por apropriação, é o Espírito Santo quem conduz as almas para a perfeição. Sejamos dóceis ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem agido muito no mundo. Apesar do abandono e da grande apostasia em que nós vivemos, o Espírito Santo tem agido muito. E tem agido na igreja. Nós vivemos hoje na igreja um tempo de grande apostasia, grande abandono da fé. Primeiro fora da igreja, em que não vivemos mais numa sociedade cristã, numa sociedade católica. A igreja que é perseguida, em que vivemos uma espécie de relativismo em todos os sentidos, o indiferentismo religioso, em que as pessoas procuram serem politicamente corretas e estão mais preocupadas com a opinião dos outros, em ficarem bem com as pessoas, do que agradarem a Deus. E vivemos nesse tempo extremamente liberal, em que a verdade não é mais buscada, porque cada um acha que pode ter a sua verdade ou alguma coisa da verdade. Vivemos, pois, essa grande apostasia na sociedade, o abandono total de Deus, o abandono da verdade, dos valores cristãos. O mundo ocidental, que foi fundado, a civilização ocidental fundada sobre os pilares da igreja, apostatou. E vemos exemplos em toda parte. Na Europa, o que é civilização ocidental, o que era da civilização ocidental, hoje é apenas monumento histórico, não tem mais nada. Há países em que o cristianismo praticamente acabou, em que igrejas são vendidas para se tornarem restaurantes, casa de festa, museus, como na Holanda, na Bélgica, na Alemanha. Na América Latina não vai diferente. Dentro da igreja também uma grande apostasia, sobretudo nos últimos tempos, em que as verdades da fé são colocadas em dúvida. Alguns ditos teólogos, com propagandas contrárias à doutrina, críticas à autoridade, críticas ao catecismo. Os seminários sofrem por causa disso, porque tudo é colocado em dúvida. A existência dos anjos, a divindade de nosso Senhor, a virgindade de Maria, a presença real de Cristo na Eucaristia, um relativismo moral, em que já se perdeu o sentido do pecado, mesmo dentro de alguns ambientes da igreja, o carreirismo, os escândalos, sobretudo financeiros em alguns setores, o escândalo da pedofilia nos sacramentos, onde se deveria buscar a salvação, muitas vezes as pessoas acham a condenação, a falta de conhecimento da doutrina por parte dos católicos, que não estudam, não se aprofundam, uma pastoral mais voltada para a ação do que para o conteúdo e para a oração, que deve conduzir à ação e não ao contrário. E nós vemos isso, essa vergonhosa apostasia também dentro da igreja. Os escândalos litúrgicos, os abusos e tudo mais. E aí vem a pergunta: o Espírito Santo não está agindo? Está agindo.
Porque apesar de toda essa situação de apostasia, nós vemos muitas almas santas, pessoas que se preocupam com a sua santificação, que muitas vezes estão isoladas aqui e acolá, mas que levam vida santa, de oração, de sacrifício, de entrega, de doação, abandonando-se a si mesmos por causa de Deus e por causa do próximo em Deus. O Espírito Santo continua agindo, como diz São Paulo, quando abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E nós confiamos. Mas temos que ter cuidado, porque nós somos responsáveis também pela igreja. A igreja, ela não será destruída, mas nós podemos nos perder, podemos nos condenar. Essa ideia falsa de que pode se salvar sem merecimento, que Deus vai dar um jeitinho no final, essa despreocupação, esse descuido com a salvação e com a santificação, é uma obra do diabo e é uma rejeição ao movimento do Espírito Santo nas nossas almas. Tenhamos cuidado para nós também não cairmos nessa grande apostasia que impera em toda parte. E é o Espírito Santo quem vai agindo nas nossas almas para que possamos ser fiéis. Peçamos ao Espírito Santo que nos auxilie, que nos dê o conhecimento. Por isso, exige-se hoje que todo católico busque conhecer a doutrina, busque estudar o catecismo, busque se formar. Acabou-se o tempo de que o católico não tinha formação, preciso cuidar, preciso ler, preciso estudar. Hoje há muito mais facilidades para isso, é só procurar. É o tempo também de darmos mais testemunho da nossa fé, procurando conversar, procurando levar nosso Senhor para as pessoas, seja através de uma palavra, através de uma palestra que nós ouvimos, que ficou gravada, através de uma oração. Mas nós temos a obrigação de fazermos apostolado, de alguma forma. Temos a obrigação também, movidos pelo Espírito, de darmos testemunho da nossa fé neste mundo, mesmo que não fiquemos bem com os outros, mas fiquemos bem com Deus, e darmos testemunho com a nossa vida, com a nossa honestidade, com a vivência dos valores do Evangelho. E movidos pelo Espírito Santo, temos que nos alimentar sempre com a palavra de Deus, com a Eucaristia e com a vida de oração. São compromissos para esse tempo em que nós vivemos. É preciso que os católicos acordem do sono em que estão vivendo, achando que está tudo muito bem. Não está. Este tempo de pandemia está mostrando exatamente isso, aquilo que já estava na igreja, está mostrando cada vez mais. E Deus está nos provando, querendo um compromisso maior, nosso, com Ele e com a Santa Igreja. Pensamos então, meus queridos irmãos, hoje na festa de Pentecostes, que continua durante toda a semana, temos uma oitava aí de Pentecostes, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos ilumine e nos fortaleça. E que a Virgem Santíssima, a Mãe do Perpétuo Socorro, esteja sempre ao nosso lado, nos socorrendo, trazendo essa força que o Espírito Santo vai nos trazer. Que ela nos socorra. Como ela trouxe Jesus ao mundo, né, como esposa do Espírito Santo, que ela traga a cada um de nós o seu Filho, também movida pelo Espírito Santo, para que sejamos melhores, nos santifiquemos e levemos muitas almas para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja